Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é tão esperado que eu tô até com medo de falar. É sobre as mudanças na correção de redação do Enem. No vídeo passado eu já falei de 10 erros que você não deve cometer com essa nova banca, certo? Muito mais relacionado à estruturação de texto, para você começar o texto sabendo o que você não deve fazer. Mas o vídeo de hoje é para falar especificamente sobre a questão das competências. Tem muito boato na internet bizarro e tenham cuidado com isso, gente. Nos meus vídeos aqui eu falo sobre vocês checarem informações, tem boas fontes de informação, aí vocês vão lá e acreditam em boato que tá rolando na internet. Se a fonte não é segura, você não deve acreditar, certo? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, a mudança na banca do Enem não muda muita coisa, porque os critérios analisados continuam os mesmos, as 5 competências. A VUNESP tem os critérios dela para quando é convocada para realizar um concurso público, mas quando ela foi convocada para corrigir as redações do Enem, ela tem que respeitar os critérios adotados pelo MEC, pelo INEP, para a correção da redação. As 5 competências, tem vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive, vou deixar o linkzinho aqui embaixo. Competência 1 relacionada a norma padrão, né? Ortografia, pontuação, acentuação de palavras. Então, quão bom você é escrevendo, tá? A competência número 2, entendimento do tema, certo? Como bem você assimila o tema e os textos de apoio para que consiga se guiar ali no texto. Se você não entender o tema, você erra argumentos, erra a conclusão, você erra tudo, certo? Você desvirtua. Na competência 3, está relacionado ao tanto de conteúdo que você tem em relação àquele assunto, aquele problema. Então, fato histórico, citação, estatística, toda a sua gama de informação relacionada, informações e fatos sociais relacionadas àquele assunto. A competência 4 está relacionada à sua capacidade de argumentar, a sua capacidade de expor o conteúdo. Se você perceber, há uma evolução aí. A sua capacidade de expor o conteúdo. Então, conectivos, as palavras que você escolhe para dizer o que você quer dizer, a conexão entre parágrafos, uma coisa que a gente chama de progressão temática. Vou fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal, que é uma sequência lógica de organização de ideias no texto. E a competência número 5 está relacionada à proposta de intervenção. Eita, proposta de intervenção complicada, calma lá. A conclusão é a última, certo? Vamos por parte. A nova banca vai ser um pouco rigorosa em relação aos erros, certo? Vamos para a competência número 1. Vocês sabem que cada competência vale 200 pontos e você perde de 40 em 40, certo? Normalmente as notas são múltiplas de 20, porque tem 2 corretores, mas às vezes pode ter um terceiro corretor, certo? E ainda sua redação pode ser corrigida por uma comissão especial. Mas vamos voltar para as mudanças. As mudanças, no caso das mudanças, antes era assim. Se você cometesse até 2 erros de naturezas distintas, você continuaria com os 200 pontos dessa competência, né, relacionado à norma padrão. Hoje, a partir do terceiro erro, pode ser o mesmo tipo de erro, tipo 3 vírgulas, 3 erros de acentuação, você já passa para 160, você já perde 40 pontos. Então, ela está um pouco mais rigorosa em relação à contagem de erros. Por isso que às vezes você vê uma redação nota 1000 com pequenos erros, porque eu não posso ver um erro e descontar logo 40 pontos, exceto em outras competências, certo? A competência número 2, como eu falei, você tem que entender o tema e a partir do entendimento do tema vem ali as escolhas, certo? Entendeu o tema, você vai tudo errado. As escolhas dos argumentos. Então, fato histórico, dado estatístico, quanto mais você variar isso, mais você mostra que tem conhecimento, repertório sociocultural, certo? Então, a competência 2 está relacionada a isso. E uma das coisas que vocês mais precisam ter atenção, quem é meu aluno de correção, se manifeste e fale, por favor. Eu sempre falo, você, quando citar alguma coisa, contextualize. Inclusive, nos vídeos aqui no canal eu disse, citou, contextualize. Argumentou, contextualize ou reflita, certo? Mas aquela informação precisa agregar algo ao seu texto. Você tem que mostrar isso, não é informação por si só. Então não é citar e achar que a citação é o suficiente, não. O que você entende daquela citação? O que é que aquele dado, né, aquele percentual, aquela estatística ajuda no entendimento do seu texto, ajuda no entendimento do seu ponto de vista. Então essa competência número 2 tá muito mais rigorosa nessa questão de eu tô citando alguma coisa por citar. Não, eu preciso contextualizar, e contextualizações
coerentes, certo? Por exemplo, você está fazendo uma abordagem, a gente está falando de violência, de repente você fala de suicídio, aí você traz um dado, um percentual sobre suicídio. Calma, a gente está falando de violência. Ah, mas suicídio é uma violência contra si próprio. Sim, mas nós estamos falando sobre violência urbana. Aí você vem falar de suicídio. Gente, calma, não vamos desviar o assunto, certo? Muito cuidado na hora de você acrescentar uma informação e contextualizar e achar que, ah, mas eu contextualizei o suicídio. Ah, você contextualizou em relação à violência? Se não, é incoerente, certo? Então a nova banca vai ser muito mais rigorosa nesse aspecto de incoerência, falta de reflexão, falta de contextualização, tá bom? Então, é uma coisa até muito lógica. Você está acrescentando uma informação no seu texto, você precisa contextualizar, você precisa me dizer, através do seu texto, por que você achou aquela informação relevante. Você precisa me mostrar o quanto que ela agrega ao seu texto. A competência número 3 está ligada à competência número 2. As próximas competências estão todas conectadas, na verdade. A competência número 3 está relacionada exatamente a tudo que eu falei aqui. Quão bom eu sou em argumentar, né, e mostrar meu ponto de vista, quão claro eu sou na hora de estruturar o meu texto, levando em consideração a progressão temática também, tá certo? Então, isso vai ser muito mais observado. Se houver incoerência na hora de exposição, você vai perder pontos também. Antigamente, muitos alunos, nas últimas correções, quais foram os erros apontados? Quais foram as críticas feitas? Alunos que faziam citação que não tinham nada a ver com o assunto, certo? Alunos que estavam trazendo dados, estatísticas, enfim, alusões históricas que não tinham nada a ver com o assunto. Tava falando sobre violência e trazia algo sobre Revolução Industrial. Calma, tá bom? Então, o repertório 3 é a sua capacidade de argumentar. Então, se você argumenta e está sendo incoerente com o assunto ou com a sua bagagem sociocultural, né, os argumentos que você selecionou para o seu texto, vai perder pontos mais facilmente também. Na competência número 4, não houveram muitas mudanças, mas muita atenção aos conectivos que vocês utilizam. Tem vídeo sobre isso no curso de redação, tem vídeo sobre conectivos aqui no canal, vou colocar os links aqui embaixo porque facilita a vida de vocês, tá? Então não houve muitas mudanças, mas sim haverá mais critérios. Quem é meu aluno de correção e quem é seguidor aqui do canal Inteligente sabe que eu sou muito chata em relação a conectivos. Eu digo, não use conectivos desnecessários, muita atenção ao que você quer dizer. Se a minha próxima frase é adversão, né, oposição, conectivo adversativo. Mas se é conclusivo, o conectivo tem que ser conclusivo. Se é explicativo, o conectivo tem que ser explicativo. E eu sei que muitos de vocês seguem essa questão de padrão, né? Vocês seguem modelos, sim, não tô acusando, não tô falando nada, eu tô dizendo que tem muitos que seguem esse padrão e se engessam naquele padrão. Aí a informação que traz na sequência tem os conectivos certinhos lá no meio do texto. A informação que traz na sequência não é adversativo, mas conectivo adversativo. Aí vai lá e pá, coloca informação que não tem nada a ver com a adversão e o conectivo fica errado. Aí o que é que o corretor entende? Ou você não sabe utilizar bem os conectivos, ou a sua estrutura é pronta. Aí vai ser mais criterioso na correção do seu parágrafo. Muita atenção com isso. E eu aproveito o momento aqui para falar da questão das estruturas prontas. A nova banca vai ser extremamente rigorosa com esses modelos prontos que existem na internet, certo? Quiçá durante a preparação e a formação dos novos corretores não foram mostradas estruturas pré-prontas. Muito cuidado. Eu sou corretora de redação e eu recebo textos que têm estruturas muito parecidas, citações muito parecidas para todos os temas. Eu peço para os meus alunos terem muito cuidado. Quem é meu aluno de correção sabe disso. Tenha muito cuidado. Tem alunos que têm seu próprio repertório. Ponto positivo, ele seleciona os argumentos, ele seleciona as citações e diz, professora, eu tenho as minhas citações favoritas para temas específicos. E quando utiliza muito melhor. E eu sei que não é cópia, eu sei que não veio da internet com uma certa repetição. Eu também sei, gente, como professora, como corretora, eu sei que mais de 6 milhões, quase 7 milhões de alunos e não haver repetição de informação é meio bizarro. É claro que vai haver, mas uma estrutura completamente prontinha é muito complicado. Então, muito cuidado. Coloque com essas palavras, modifique, dê a sua cara ao texto. A gente chama isso de estilística. Cada aluno tem o seu estilo. Alguns escrevem de forma mais formal, alguns escrevem de forma mais leve, alguns têm um vocabulário mais simples. Isso não impede vocês de criarem um bom texto. Eu dou nota 1000 para os 3 tipos de vocabulário. O importante é como você consegue utilizar isso da melhor forma. O importante é como você consegue fazer isso agregar
ao seu texto, você dá sua própria cara ao seu texto. Então, cada um tem seu próprio estilo, transformem seus textos, adaptem, certo? Façam suas próprias reflexões, parem de ter preguiça de fazer isso. Texto pra mim, gente, é criatividade. Gente, pelo amor de Deus, texto é criatividade. Então, desperte esse lado criativo, para de ter preguiça, para de ter medo. Só vai perder medo. É igual atleta, cara, só fica bom quando pratica, então pratiquem. E agora, e mais esperada e mais importante para vocês, uma competência que sozinha, um parágrafo que sozinho vale 200 pontos, que é o parágrafo da proposta de intervenção. Essa é inclusive uma das coisas que diferencia o Enem de outras seleções, como o concurso, por exemplo, como eu falei da questão da VUNESP para concurso, os critérios que ela analisa em concurso são uns. Inclusive, as conclusões de concurso são conclusões mais do tipo conclusão de pensamento. No Enem, ele pede proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Eu já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar o linkzinho aqui embaixo. A ideia de intervir, gente, não é apenas solucionar um problema. Nem sempre você tem um problema, eu já falei sobre isso. Em 2006, por exemplo, o tema da redação foi sobre a leitura, né? O poder que a leitura tem. E aí, você vai solucionar o quê? Você não vai solucionar nada, mas você vai contribuir com ideias, estimular o processo de leitura, pedir mais investimentos, livros mais baratos também. Então, a sua intervenção vem muito com essa ideia. Então, depende muito do tipo de abordagem que você faz. Depende muito do tipo de tema que está sendo abordado. E eu quero que vocês tenham esse senso crítico, porque dependendo do tema, as abordagens vão ser diferentes, tá bom? Agora vamos para a parte mais polêmica, certo? Que é a questão da escolha dos agentes na intervenção. Tem vídeo, inclusive, sobre agentes, o linkzinho aqui embaixo, tudo organizadinho, certo? A escolha dos agentes, o boato na internet é que só pode escolher um, gente. Cuidado, porque você vai colocar um só, mas você abordou 2 problemas, aí você só resolve um. Olha como isso é incoerente. Eu falei isso para os meus alunos de correção. Olha como isso é incoerente, certo? Então, você tá falando sobre 2 problemas, você tem que resolver os 2 problemas. Existem N possibilidades, N formas de você resolver essa questão. E o boato sobre esse um agente é quando um agente é capaz de resolver todos os problemas. Mas aí, pra mim, seria incoerente de colocar isso como regra e dizer, um agente vai resolver tudo. Quem vai resolver tudo? O governo. A maioria dos problemas sociais, quem é que resolve? O governo. Então isso é extremamente incoerente, limita o pensamento de vocês, limita a sua capacidade argumentativa de solução do problema, certo? Então não acredite nesses boatos. Se você trouxe 2 problemas e você precisa de 2 agentes, coloque os 2 agentes, tá bom? Agora eles precisam ser coerentes. Uma coisa que eu tenho pedido, dica da vida da professora, pega o papel querida para anotar. Pedi para os meus alunos estudarem, quem é meu aluno de correção se manifesta aqui embaixo. E estudar os ministérios. Ah, porque o governo tem que resolver tudo. O governo tem que resolver tudo. O governo não. O Ministério da Saúde tem a sua função social. O Ministério da Educação tem a sua função social. Sua função social. Todos os ministérios, Educação e Cultura, Ministério da Justiça. Gente, tem ministério para tudo. Estudem os ministérios, conheçam, vejam as funções dele. Eu acho que eu vou fazer um post no blog para isso. Vocês querem um post lá no blog? Vou fazer, explicando a função de cada ministério, certo? Estudem os poderes. Ah, porque o governo vai mudar a lei, o governo não vai mudar nada. Vá lá estudar os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Cada um tem a sua função, fiscalizar, elaborar leis, mudar leis. Vão lá, certo? Julgar. Então, conheçam os poderes e estudem um pouco de direitos humanos para que você não venha com proposta de intervenção incoerente e absurda, tá bom? Todas essas 3 coisas que eu pedi para vocês estudarem vai tomar ali algumas horinhas da vida de vocês e salvar a redação de vocês, certamente. Vai te ajudar a elaborar bem a proposta de intervenção, vai te ajudar a pontuar e a direcionar a sua proposta de intervenção. Não são os únicos agentes, por favor. No meu vídeo sobre agentes de intervenção, eu falo sobre todos eles, falo sobre a mídia, falo sobre a família. É interessante, e mais uma vez, é vídeo de dica, vai dar 50 minutos. É interessante a coerência que você precisa ter na hora de abordar o assunto. Por exemplo, nem sempre, se você for parar pra pensar numa coisa lógica, o governo resolve, a mídia expõe. O governo resolve, a mídia expõe. Calma lá. Isso não é apenas, essa não é a única forma de coerência. Se eu tenho um problema relacionado à criança, de certa forma, os pais precisam estar ali presentes, porque quem educa, em essência, são os pais. A escola ajuda. Há quem diga até que não pode interferir, mas quem educa de fato é os pais. Então, se eu tenho um problema com as crianças, quem vai ser o principal agente da proposta de intervenção? Se o problema está relacionado como foi publicidade infantil, quem faz publicidade?
A mídia. Quem vai ser o principal agente de intervenção nessa conclusão? A mídia. Então, assim, parem pra pensar, quem é meu aluno sabe disso, quem tá me acompanhando aqui no canal sabe disso. Quem é mais coerente para resolver o meu problema, certo? Se o principal sujeito do seu texto, olha lá, lixo. Quem é que polui a cidade? É o governo? É o cidadão. Então, quem é que você vai colocar como principal agente na proposta de intervenção? Quem? O cidadão. Certo? Também. Não é ele sozinho. Ah, mas eu faço a minha coleta seletiva na minha casa e o lixo é pra onde? Então o governo, né, dentro da posição e da função dele, vai te oferecer possibilidades, né, de fazer o descarte correto do teu lixo. Certo? Não é você que vai lá criar o lixão. Não é você que vai lá criar o lixão. Mas você tem que fazer a sua parte. Tu percebe dois agentes de intervenção para resolver a questão do lixo, gente. Então, tenho muita atenção, é um pensamento muito coerente, não tem nada fora do comum aqui. Eu tenho certeza que o pensamento, que as coisas encaixaram na cabeça de vocês, porque são simples, às vezes só passar um pouco de conscientização em relação a isso, tá bom? Então, sejam muito coerentes em relação ao que vocês abordam. É importante que na hora de você expor a sua intervenção, você responda as perguntinhas, quem é meu aluno sabe. Quem vai fazer o quê? Como e por quê, certo? Então, tal órgão vai fazer tal ação de tal modo para que aconteça isso, ou para que o resultado seja esse, ou por causa disso. Eu preciso dessas 4 perguntas respondidas. Se você perceber uma coisa meio coerente, eu preciso saber quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer e por quê? O que é que vai mudar? Qual dos problemas vai resolver, tá bom? Então, muita atenção na resposta dessas perguntas. Ela é extremamente importante para que eu, corretora, quando leia, entenda a sua intervenção. Ah, entendi o que ele quis dizer. Realmente é uma proposta de intervenção bastante coerente, tá bom? Então, tenho mais atenção em relação a isso. Não é nada difícil. Se você treinar, isso vai dar ali 2 linhas e um pouquinho, se você for mais detalhista. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês é cuidado com as conclusões muito extensas, mais uma incoerência. Eu tenho encontrado muito isso nas minhas correções. Conclusões com 10, 12 linhas. O texto sozinho tem 13. A introdução tá com as suas 5. Eu tenho 10, 12 linhas na conclusão. Gente, sabe o que isso significa? Dificuldade na hora de argumentar. Então você é bom em resolver o problema, proposta de intervenções lindas, 30 linhas em 12, certo? E cadê seus argumentos? E cadê sua capacidade de pensar? É como se você fosse resolver um problema que você não conhece. Se você não for bom em discorrer o tema, se você não for bom em argumentar, em mostrar sua perspectiva, em refletir em cima das questões que você escolheu abordar no seu texto, como é que tu vai ser bom em resolver o problema? Em contribuir com ideias para que ele melhore? Não vai não. Então, tentem ser coerentes. Eu já falei sobre quantidade de linhas, não é fixo. Tem desenvolvimento que pode ter 7, tem desenvolvimento que pode ter 8, mas eu acho que deve haver ali uma coerência na quantidade de linhas, mas não precisa ser uma coisa você trazer um desenvolvimento com 10 e outro com 5, aí é um berro, né? Você conseguiu, fica claro pra gente, você conhece mais um assunto do que o outro, e essa sua dificuldade aqui pode atrapalhar no entendimento do seu ponto de vista. Então tenta deixar equilibrado, mas isso não é uma regra. Meu Deus, será que eu tô com 7 linhas? Ai meu Deus, será que eu tô com 8? Calma, foque no conteúdo. E depois você tenta organizar e estruturar melhor o seu texto, certo? Não faz 10 e 5 no desenvolvimento, 10 linhas e 5 linhas, aí é meio bizarro. Mas 7, 8, 6 e 8 não tem problema, tá? Mas deixa uma quantidade equilibrada de linhas ali. E na conclusão, eu sempre falo para os meus alunos, coloca ali entre 7, 8 linhas na conclusão, eu acho que é o mais que o suficiente. Pode passar um pouquinho disso, professora? Pode passar um pouquinho disso, professora. Mas eu acho que 8 linhas ali, 7 linhas, tá numa quantidade ok, pensando que você vai usar 3 linhas para cada intervenção. Aí tem a frase de retomada, que eu sempre peço para os meus alunos fazerem na aula de conclusão do curso de redação, eu vou falar isso. No finalzinho é sempre bom ter uma frase positiva que fale que as suas propostas de intervenção vão contribuir positivamente para aquele problema e ele vai ser solucionado. É importante que seu texto seja um texto positivo, certo? Ou suas propostas de intervenção vão servir para quê? Então, bastante cuidado em relação a isso. Eu espero ter ajudado vocês e tirado as dúvidas de vocês. Se tiver mais dúvidas, anota aí. Amanhã vai ter live aqui no canal. Amanhã
7 da noite, a gente vai ter uma live aqui no canal, certo? Anotem as dúvidas de vocês. Pode ser relacionada à nova banca, pode ser relacionada a tema, pode ser relacionada ao que vocês quiserem. Anotem as dúvidas de vocês, porque eu vou tirar, vai ser uma live de mais ou menos 1 hora. Eu coloco 1 hora, mas nunca dá. Então, uma live de mais ou menos 1 hora pra tirar as dúvidas de vocês. A primeira das 3 que nós teremos até o Enem, tá bom? Então, a gente tem encontro marcado amanhã, às 8. Beijos e até o próximo vídeo.